Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Senhor Jesus Cristo. Eu vou agora aqui escovar meu dente. Depois que eu escovar meus dentes, a gente vamos conversar um pouco sobre uma experiência que eu tive no momento em que eu fui liberto de um vício. Você vai gostar da experiência que eu tive e com certeza vai ser de grande proveito para você. Um momentinho, deixa eu escovar meus dentes aqui, viu? Rapidinho. Não sei se eu gravo vocês aqui me filmando aqui eu escovar meus dentes, mas deixa um momentinho aqui. Dá uma paradinha pra ele. Eita glória, acabei de terminar aqui, porque eu dei uma cortadinha no vídeo, pra ficar um pouco rápido, acabei de terminar, deixa eu limpar aqui meu rosto. Também estava orando recentemente, nesse instante, e enquanto eu estava orando eu senti o desejo de contar para vocês dessa minha experiência de libertação de um vício e como foi que tudo aconteceu. Deixa eu reservar aqui o nosso cantinho aqui especial para que você venha ter uma conversa comigo. Tudo bem com vocês? A paz. Ó, é o seguinte, antes de contar para você, eu quero dizer para os novos visitantes aqui que não se esqueçam de se inscrever no canal e também de apertar no sininho. É importante para que você continue recebendo informações de vídeos novos quando eu postar aqui. Esse canal é para isso, é para que a gente venha conversar bastante sobre a minha experiência e que isso com certeza venha poder te ajudar em Cristo Jesus. Irmãos, eu era viciado no cigarro. Eu fumava demais. Quando eu me acordava, como agora, hoje quando eu me acordo, eu vou logo orar, é um costume de prática, é uma praxe minha. Mas antes de eu conhecer a Cristo, de eu ser salvo em Cristo e ser liberto por Ele deste mundo de pecado e receber o novo nascimento, antes de tudo isso, a primeira coisa que eu fazia quando eu me acordava era fumar. E eu não tinha escolha de que cigarro eu iria fumar. Né? Hoje tem pessoas que fumam, mas só fumam cigarro desfiado, né? Aquele cigarro de filtro. Eu não tinha disso. Eu fumava cigarro de filtro, eu fumava cigarro de fumo, aquele que você faz o papelzinho. Agora imagine, hoje eu tenho 34 anos, graças a Deus liberto em Cristo Jesus. Agora imagine eu naquela época, com 18 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, fumando cigarro de fumo, com um pacotinho de cigarro de fumo no meu bolso, andando pelas ruas fazendo cigarro. Imagine quantas coisas eu perdi, quantas namoradas eu perdi por causa dessa prática. Minha boca fedia, meus dentes eram pretos, era um negócio sério. Mas o que acontece é que um dia eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, eu fui salvo entre Jesus. A irmã que pregou para mim sobre Cristo e que foi a ferramenta usada para que eu fosse salvo, ela tinha uma obra muito linda, ela tinha um chamado muito lindo de libertação. Né? Tem pessoas que acreditam que a libertação ela é obrigatoriamente necessária que venha logo no ato da salvação. Mas essa não é a realidade prática. A realidade da vida morte é que muitas vezes a pessoa é liberta de um mal no momento em que aceita Jesus. Mas também a realidade morte é que existe um processo. É o processo da santificação. Esse processo ele é gradativamente. Aos poucos você vai recebendo os dons e as vantagens de ser um servo e uma serva de Deus. E comigo foi assim, eu recebi Jesus, mas continuei no vício do cigarro. E essa irmã, ela fazia uns propósitos de libertação, do qual ela nos ensinava pelas escrituras. Como qual eram os males que nós possuíamos e nós herdamos quando nós éramos do mundo e que era necessário, pelas próprias escrituras, procurar se libertar, procurar largar esses males. E quando aquela irmã me ensinava, eu fui participar deste propósito, quando aquela irmã me ensinava pela escritura, eu fui sentindo a necessidade de realmente parar de fumar, que isso realmente não era de Deus, que um servo de Deus viesse ser viciado a um mal como esse. E coloquei na minha mente que era necessário que eu me libertasse desse mal, mas eu não conseguia. Irmãos, para você ter ideia, quando eu tomava um copo d'água, eu sentia desejo de fumar. Quem fuma sabe do que eu estou falando.
Quando você chupa um chiclete, mastiga um chiclete, mescla um chiclete, dá vontade de você fumar. Quando você toma um cafezinho, dá vontade de você fumar. Tudo que você faz dá vontade de você fumar. E comigo era assim. E eu me vi muito oprimido quando eu compreendi que era necessário que eu mudasse essa prática, mas eu não conseguia. Mas aí, quando eu compreendi pelas escrituras que era necessário que eu me libertasse não apenas do cigarro, mas de qualquer vício que tivesse sobre mim, eu comecei a orar nesses propósitos junto com essa irmã. Ela fazia propósito de 5 semanas, de 7 semanas. Não que esses propósitos me libertou, mas ele era uma forma de me despertar para o mal que havia em mim e uma forma de me ensinar a buscar a Deus por este mal. É por isso que hoje nós fazemos os nossos propósitos e é necessário fazer propósito. Eu não entendia isso, mas é muito importante fazer propósitos com foco, com objetivo naquilo que você requer de Deus, porque isso te condiciona a ter uma vida de oração focada naquilo que você precisa. E quando você direciona a sua oração em um foco, com certeza há de vir solução, porque Deus, ele atende o nosso clamor. Às vezes, irmão, nós não recebemos o que nós precisamos porque nós não oramos com foco. E os propósitos nos ensinam isso. Nos ensina isso. Então vejam bem. Passei bem rápido, o vídeo está ficando bem longo. O que acontece é que em determinado dia deste propósito, eu muito angustiado porque eu descobri que tinha que parar de fumar e não conseguia, saía do culto, quando chegava em casa ia fazer um cigarro e ia fumar. Repara que coisa. Todo mundo me chamando de irmão, todo mundo me chamando de crente, mas quando eu saía do culto eu ia fumar. E eu não suportava mais aquilo. E quando eu já estava numa fase avançada desse propósito, eu me lembro que eu tive um sonho. Nesse sonho eu via um caroço nascendo no meu braço. E quando eu tocava nesse caroço, ele ia crescendo. E quanto mais ele ia crescendo, eu percebia que não era um caroço comum. Eu percebia que era um pé de porco, irmão. Um pé de porco no meu braço. Então eu clamava no sonho por Deus e batia naquele pé de porco e ele caía. E dessa queda surgia, saía muito sangue misturado com pus. E eu chorava desesperado. E no sonho, essa irmã que estava fazendo um propósito chegava e passava um paninho branco e depois, junto com outra serva do Senhor, ela colocava um pozinho branco e aquele sangue era estancado, misturado com pus, era estancado, não havia mais. Quando eu me acordei, eu corri, eu morava numa fazenda, eu corri para um monte de madrugada e entrei em uma consagração. E dessa consagração eu me consagrei até aos meio-dia, até meio-dia, 12 horas. E depois que eu concluí esta consagração, orando muito, suplicando a Deus, Deus me libertou. Desde aquele dia em diante, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Deus, ele fez um milagre na minha vida. Então, irmãos, propósitos, eles são muito importantes. Faça sempre propósito com Deus. Às vezes a pessoa não entende o que é propósito. Acha que propósito é prometer um dinheiro, é prometer uma oferta. Não. Existe propósito como esse, você beneficiar a obra de Deus. Mas o verdadeiro propósito, e muito eficiente, é aquele que você se dedica a Deus com foco naquilo que você precisa. E você vai buscar, e você vai aprender. E quando você busca e aprende, o trabalhar da palavra há de fazer um mover na sua vida e aquilo que você precisa acontece. Foi assim que aconteceu comigo. Hoje eu me considero liberto em Cristo Jesus de todos os males do vício do cigarro para a glória de Deus. E com certeza você também vai ser liberta. Se há um mal que te aflige, se há uma necessidade na tua vida, mediante os propósitos que você pode fazer diante de Deus em Cristo, haverá libertação para você. Quero lembrar você também que visite o nosso canal A Verdade Sobre Tudo, que lá nós temos sempre nossos cultos 3 vezes por semana. Temos também estudos bíblicos, temos também a minha opinião diária sobre assuntos múltiplos durante o dia e temos também esses propósitos que vai te ajudar muito na tua vida. Faça a reflexão junto comigo, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.